7 comédias românticas diferentes que você provavelmente não conhece, não viu, mas vai querer assistir. Vai por mim. Você vai querer assistir os 7 filmes dessa lista. E olha, eu não prometo romance açucarado aqui, não. Não prometo história de água com açúcar, nada idealizado. A lista de hoje tem filmes que até funcionam dentro dessa zona mais palatável das comédias românticas, mas que experimentam um potencial do gênero de verdade e trazem histórias que surpreendem, histórias comoventes, histórias que desconfortam também. E eu pensei essa lista muito porque o drama vai chegar nesse final de semana nos cinemas, prometendo trazer uma comédia romântica daquelas assim, bem fora da caixinha. Filme estrelado pela Zendaya e pelo Robert Pattinson. Conta a história de um casal que tá prestes a se casar. Sabe aquele casamento dos sonhos, tudo muito bem, eles estavam perfeitos, eles estavam felizes, até que numa brincadeira inofensiva entre amigos, a futura esposa faz uma revelação bombástica que abala a relação de todo mundo, abala a percepção de todo mundo e que ameaça o felizes para sempre. Tô muito na expectativa para ver esse filme, mas ainda não consegui assistir. E se você também tá na expectativa, não conseguiu assistir, quer trabalhar essa ansiedade, você vai querer ver qualquer um dos 7 filmes dessa lista. E antes de começar, não esquece de deixar o like aqui no Barata no Cinema, de compartilhar o vídeo e de se inscrever por aqui também. Estamos chegando à marca de 13.500 inscritos e eu conto muito com a ajuda de vocês nessa. Sem enrolação, vamos para as dicas. E aí galera, eu sou o Thiago e eu vou abrir a lista com um filme que eu acho criminosamente desvalorizado. Eu tô falando de Plus One, ou Convidado Vitalício, filme que você vai encontrar na HBO Max. E conta a história de 2 amigos, assim, de longa data, que eram 2 solteirões, passaram aí por problemas recentes nos seus respectivos relacionamentos e se encontram num casamento. E eles são obrigados a conviver com essa coisa de estar num casamento e já está numa certa idade da juventude, ali já no finzinho da juventude e não tem encontrado o par perfeito, não tem encontrado o casamento. Pelo contrário, só tem encontrado frustrações. Então, eles, para conseguirem tornar essas experiências mais toleráveis, eles resolvem fazer um acordo, se tornarem um acompanhante do outro. Em alguns casamentos que eles teriam enfim, que eles foram convidados nos meses seguintes. Só que a coisa, obviamente, ganha um outro caráter quando eles começam a descobrir sentimentos, mas ao mesmo tempo começam a conhecer um ao outro de forma mais profunda. E eu acho que esse é o grande, para mim, um grande ponto. E é o que eu acho mais interessante em Plus One, que é um filme que ele tá dentro dessa zona das comédias românticas, ele tem uma história de aproximação, enfim, ele parece que vai por um caminho previsível, mas aí ele pega um atalho e é um atalho bem mais ousado, bem mais dramaticamente complexo, mais íntimo, porque é um filme que acessa as frustrações que nascem desses padrões, sabe? Padrões impositivos, desses ideais, essa coisa de ter que encontrar o par perfeito, de você ter que ser, sabe? De tudo ter que casar muito, muito harmonicamente, e tudo que não é tão harmônico assim pode virar um problema. E a gente vê a beleza nessa história de amor, mas a gente vê também os obstáculos, os problemas, a falta de diálogo. E isso tudo vai dizendo muito sobre o mundo que a gente vive, sobre relacionamentos urbanos e como muitas vezes eles caminham por uma zona, às vezes, superficial. Eu acho um filme extremamente engraçado, extremamente apaixonante, mas desconfortável quando acessa a intimidade desses personagens e encontra sentimentos reconhecíveis. Vejam Plus One. É uma bela forma da gente abrir essa lista. O segundo filme, para muitos, foi uma das melhores comédias românticas de 2025, pelo menos uma das mais originais. Eu só assisti recentemente e, olha, eu tenho que concordar com quem afirmou isso. Porque Entre Nós, que chegou no Prime Video, é um filme absolutamente diferente do que eu esperava encontrar. Esse filme conta a história de um homem que é apaixonado por uma atendente do bar em que o melhor amigo dele trabalhava, só que ela não dava a mínima bola pra ele. Eles já trabalharam juntos no passado, mas, enfim, nunca aconteceu. E ele, nessa tentativa de atrair a atenção dela, ele vai no bar em que ela trabalhava e começa a se aproximar de uma outra mulher, uma outra jovem mulher, que estava ali solitária, enfim. E o que acontece, ele nunca iria imaginar. Essa mulher que ele estava inicialmente interessada resolve participar dessa brincadeira, desse jogo de ciúmes,
que começa como uma farsa, daqui a pouco vira um relacionamento a três, uma noite de fantasia para todos. Só que existe um preço a se pagar por isso. A inconsequência, às vezes, custa caro. E entre nós se constrói a partir disso. Porque quando a fantasia vira realidade, os personagens são obrigados a arcar com as consequências dela. E o filme desenvolve muito bem isso num triângulo amoroso, num triângulo afetivo, enfim, que vai se expandindo a partir das responsabilidades desses personagens, da dificuldade deles em lidar com elas. É uma comédia romântica, é colorido, é um filme em vários momentos apaixonante, mas nunca é idealizado, nunca é alienante, sabe? Tudo que você vê nas comédias românticas, aquela coisa do Felizes para Sempre que termina no ápice, no auge, e a gente não vê o que vai acontecer naquelas histórias, aqui a gente vê. E nem sempre é tão romântico assim. A realidade não é 100% romântica. E eu acho que o filme desenvolve muito bem isso numa história, num triângulo amoroso que vai para uma zona que eu não esperava, em hipótese alguma. Entre Nós está disponível no Prime Video, é a segunda dica desse vídeo. O terceiro filme também é de 2025 e também me surpreendeu muito. Num ano de comédias românticas que eu achei assim bem frustrante, Amores à Parte foi uma grata surpresa, porque é um filme engraçado, é um filme ácido, é um filme debochado. Não vá esperando que você vai encontrar aqui um filme romântico. Pelo contrário, pra mim é a comédia romântica menos romântica dessa lista, porque é um filme que ele atropela as idealizações. Ele conta a história de um homem que parecia ter um relacionamento perfeito, só que a parceira dele estava frustrada, resolve terminar tudo e ele fica meio que à deriva. Ele vai parar na casa do amigo dele, que também tinha um relacionamento que já passou por uma instabilidade, mas estava muito firme agora. E por quê? Porque ele resolveu abrir a relação com a esposa. E aí a coisa ganha uma outra cara quando esse protagonista, esse personagem totalmente desiludido, resolve seguir um caminho parecido. Entrar no mundo dos relacionamentos abertos. Só que ele não estava preparado para lidar com as consequências disso. E assim começa uma comédia romântica que não tem medo de ridicularizar esses personagens, principalmente esses homens com dificuldade de lidar com a frustração, com os próprios sentimentos, com dificuldade de entender a própria responsabilidade dentro de um relacionamento a dois. É um filme que ele vai por caminhos que vão testando aquilo que a gente espera de uma comédia romântica. Por isso que muita gente meio que torceu o nariz pro filme. Não é um filme fácil, ele é um filme que ele muitas vezes pisa muito mais na comédia do que no romance. E como eu disse, ele às vezes até foge desse ideal romântico para mostrar a realidade desses personagens. Faz isso com um texto afiado, com situações muito engraçadas, com personagens que têm muita química entre si e que acabam também revelando um pouco da inconsequência desse mundo de relacionamentos frágeis, superficiais e às vezes muito pautados nessa coisa de perseguir um ideal, de perseguir padrões e não de encarar a realidade de fato. Enfim, Amores à Parte é muito divertido. Eu achei um filme engraçadíssimo. Terceira dica da lista. O quarto filme da lista tem um molho, sabe? Não é dessas comédias românticas caretas, super água com açúcar. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Assassino por Acaso tá disponível na HBO Max. É uma comédia romântica irresistível que a gente não esperava que fosse seguir pelo caminho das comédias românticas. É um filme sobre um homem que trabalhava nos tempos livres, um professor que trabalhava como... descobre a oportunidade de trabalhar como alguém que se disfarçava para a polícia, para evitar pequenos crimes, pequenos roubos. Só que a coisa sai do controle dele e ele percebe num personagem em especial a chance de viver uma relação que ele não tinha na vida dele quando ele conhece uma mulher aparentemente ameaçada por alguém perigoso, mas também com questões mal resolvidas com a polícia, e se vê dividido entre entregar ela para os oficiais e ajudar ela e viver um relacionamento, mesmo que a partir de uma fachada, de um personagem que ele nunca foi. E eu gosto muito como o filme estrelado pelo Glenn Powell e pela Adria Arjona, ele mergulha nessa relação que nasce muito dessas frustrações desse protagonista, que vive nesse personagem
aquilo que ele não tinha, consegue se libertar de algumas amarras sociais, mas ao mesmo tempo numa relação que a gente tá o tempo todo desconfiando. Será que de fato um gostava do outro ali? Será que de fato isso não era um jogo de interesses? Será que aquele homem que estava de alguma forma tirando proveito de uma situação não seria a vítima dessa história? E aí, gente, se prepara porque esse filme tem reviravoltas, tem romance, tem comédia, tem alguns absurdos, tem uma trama que é deliciosa e tem um casal explodindo química em cena. Como eu disse, Assassino por Acaso tem um molho e você vai ver o filme na HBO Max. O quinto filme da lista é daqueles que passaram assim, infelizmente, totalmente despercebidos do grande público. Acho que pouca gente viu esse filme. Muita gente sequer conhece esse filme. Eu tô falando de Minha Fera, filme que tá disponível no Telecine e é estrelado pela ótima Melissa Barrera. E que conta uma história assim que é por si só revoltante. Porque no pior momento da vida de qualquer um, a protagonista dessa história, a Laura, ela é abandonada pelo namorado. Abandonada assim, covardemente. Porque ela tava com câncer, ela tava se recuperando de uma cirurgia, ela tava completamente sozinha, ela não tinha ninguém e ela é deixada nesse pior momento. E assim, a coisa só fica mais grave quando ela descobre que a peça que ela ajudou a criar, principalmente no que diz respeito ao aspecto musical ao lado do ex-namorado, vai ser realizada, só que ele escalou uma outra mulher para o papel que seria dela. E isso só arrasa ela ainda mais. E mergulhada nessa solidão, nessa tristeza profunda, ela é pega de surpresa quando um monstro que vivia no armário dela aparece e começa a mudar a ordem das coisas naquela casa. E o que eu adoro nesse filme é como ele usa esse elemento fantástico, essa coisa monstruosa, não só para criar uma história de amor entre diferentes, mas principalmente para apontar a câmera, apontar o nosso olhar para a questão da descoberta do amor próprio, sabe? É um filme que ele acontece muito na intimidade da protagonista, na maneira como ela vai reagindo aos obstáculos do mundo, reagindo ao abandono, ao vazio, vai canalizando a raiva, canalizando a frustração, canalizando os próprios sentimentos, e o filme ele compra esse absurdo. Primeiro, dentro dessa lógica dos romances, com uma história que é cativante, que é apaixonante, mas aos poucos se libertando disso, ao lado da protagonista, indo para uma zona mais ácida, até mais desconfortável, e com uma cena final, com um clímax que eu acho assim maravilhoso. Se você não viu Minha Fera, você vai querer ver no Telecine, vai por mim. É um filme assim imperdível. E o melhor, ou talvez o pior, ficou pro final. E eu tinha que deixar esse filme por último, porque muita gente não percebe que esse filme é uma comédia romântica. Ele é uma comédia romântica. Eu tô falando de O Lagosta, filme dirigido pelo Yorgos Lanthimos, diretor grego, que virou sensação após esse filme. Na verdade, ele construiu uma carreira extremamente e até surpreendentemente reconhecida na indústria lá nos Estados Unidos, porque os primeiros filmes dele são absolutamente indigestos. E esse filme conta a história de um homem que vai para um retiro de não casais para tentar conhecer o par perfeito. Só que, na verdade, ele acaba conhecendo o interesse amoroso quando ele foge desse lugar e vai parar numa floresta onde as pessoas queriam desafiar as regras desse mundo com padrões, assim, doentios e impositivos. E, sabe, esse filme é uma crônica satírica que é brilhante. É um filme sobre relacionamentos, sobre expectativas, sobre essa coisa essa coisa quase patológica de ter que encontrar o par perfeito, o par ideal, o homem dos sonhos, a mulher dos sonhos, coisa que foi vendido pelo cinema, principalmente hollywoodiano. E o diretor Yorgos Lanthimos, da estreia dele em Hollywood, subverte isso com uma história sobre um casal que parte de uma zona trágica, essa coisa de não poder, um casal que não poderia viver, porque eles eram diferentes, eles eram de mundos diferentes. Essa coisa bem universal dos romances, mas aqui dentro de uma zona cínica, dentro de uma zona bem cômica ou tragicômica. E com um final, gente, o final desse filme ele é simplesmente desesperador, mas ele diz muito sobre relacionamentos, sobre confiar, sobre a crise que a gente vive no que diz respeito a isso no nosso mundo. O Lagosta está disponível para locação nas principais plataformas digitais ou então na Sony One, e é daqueles filmes assim indigestos,
mas eu acho que se você assistiu Lagosta, você vai estar preparado pro drama, com toda certeza. Então é isso, galera. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que você achou dos 7 filmes dessa lista? Curtiram as dicas? Não curtiram? Diz aí nos comentários. Não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito. Estamos chegando à marca de 13.500 inscritos. Eu conto com a ajuda de vocês nessa. Tchau!